E aí, gente, graça e paz. Esse é mais um vídeo especial da nossa série de mensagens a respeito do nosso seminário de missões. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, que Deus os abençoe. Thank you, Pastor Luciano, Muito obrigado, pastor Luciano. and good morning, everyone. Boa noite, boa noite. Bom dia a todos. Bom dia a todos. It's a pleasure to be back with you again. É um prazer estar de volta com vocês. And before we get into what I wanted to talk about this morning, E antes da gente entrar no assunto que a gente vai conversar hoje de manhã, I wanted to revisit one of the things we spoke about last night. eu quero revisitar uma das coisas que nós conversamos ontem à noite. We talked about the challenge of moving mission from a program of the church to the center of the church. Nós falamos do desafio de tirar a missão de um programa da igreja e transformá-la dentro do propósito da igreja. And before I share with you what I want to say about that, I want to tell you a story from my life. E antes de eu compartilhar com vocês o que eu quero dizer a respeito disso, eu quero falar para vocês a respeito de uma história da minha vida. Many years ago, when I was a very young man, Muitos anos atrás, quando eu era um homem jovem, I was the restaurant manager of a fast food restaurant in the United States. eu trabalhava num restaurante de fast food nos Estados Unidos. It was similar to McDonald's, but a different company. Uma empresa diferente, mas similar ao McDonald's. And I was actually only 18 years old when I became the manager of this restaurant. E eu tinha apenas 18 anos quando eu me tornei o gerente desse restaurante. And I was the youngest manager in the entire United States. E eu era o gerente mais novo nessa empresa nos Estados Unidos todo. And I had what I thought were amazing creative ideas for the restaurant. E eu achava que eu tinha ideias criativas e excelentes para o restaurante. We started doing things like creating what I called poor man's date night. E eu comecei criando o que eu chamava de a noite dos homens pobres. So in this fast food restaurant, E nesse restaurante, então, de comida de fast food, né? on Friday and Saturday evenings, Nas sextas e sábados à noite, we would put tablecloths and flowers on the tables. a gente colocava toalhas de mesa e flores sobre as mesas. And we would have hostesses dressed up in nice dresses. E a gente tinha recepcionistas vestidas com vestidos bonitos, né? Vestidos elegantes, Who would meet the people at the door and take them to their table. que encontravam as pessoas nas portas do restaurante e conduzia elas até as mesas. And then they would bring them their hamburgers and french fries. E depois elas traziam a eles, né, hambúrgueres e batatas fritas. And we were doing all kinds of things that I thought were very creative. E a gente estava fazendo várias coisas que eu pensava que eram muito criativas. And the company had a magazine. E a empresa tinha uma revista. And the company did a story in the magazine on this young manager E a revista fez uma reportagem a respeito desse gerente jovem, with all these creative ideas. com todas aquelas ideias criativas. And I was just so full of myself. E eu estava muito pomposo, né, cheio de mim mesmo. I was walking around like I was the most important person in the E eu world. andava como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. And one day my field supervisor came to see me. E um dia o meu supervisor de campo veio para me encontrar. So I walked out and shook his hand with a big smile. Então eu andei e apertei a mão dele com um grande sorriso, né? And he says, "Oh, it is the Wonder Boy." E ele falou: "Ah, então é o Menino Maravilha, He said, "The magazine star a estrela da revista, with all your creative ideas." com todas as suas ideias criativas. He said, "Let me tell you something, boy. Deixa eu te falar uma coisa, garoto. I have your sales numbers here." Eu tenho o número das suas vendas aqui. He said, "You are not selling hamburgers." Você não está vendendo os hambúrgueres. He said, "The reason you are here
A razão pela qual você está aqui is to sell hamburgers. é para você vender os hambúrgueres. And if you're selling E hamburgers, se você está vendendo hambúrgueres, I don't care what you do. eu não me importo com o que você faça. He said, you can dance naked on the roof for Ele all falou, I você care. pode dançar nu em cima do telhado, se você quiser. But he said, right now, you're not selling hamburgers. Mas neste momento você não está vendendo hambúrguer. So he said, get the tablecloths and the flowers off the Então ele tables falou, tira essas toalhas da mesa, tira as flores de cima da mesa and stop all of this other nonsense. e para com essa coisa sem noção que você está fazendo. Throw those magazines in the trash Joga as revistas no lixo and you figure out how to sell hamburgers. e você descubra como que você vai vender os hambúrgueres. Because if you don't, I will fire you and find someone who can. Porque se você não fizer isso, eu vou te demitir e vou encontrar alguém que consegue vender os hambúrgueres. I learned that day a lesson that has served me well for my entire life. E aquele dia eu aprendi uma lição que me serviu para o resto da vida. If you lose sight of the mission, Se você perde a visão da missão, you can make a lot of noise and attract a lot of attention. você pode fazer muito barulho e atrair muita atenção. But at the end of the day, you accomplish nothing. Mas no fim do dia você não realizou nada. We have said so far that the mission of Jesus is to make disciples. A gente disse até aqui que a missão de Jesus é fazer discípulos. And I have told you that that mission is the reason the church exists. E eu disse a vocês que essa missão é a missão pela qual a igreja existe. When I say this, sometimes people say to me, but surely the church exists for worship. Quando eu digo isso, as pessoas me dizem, mas é claro que a igreja existe para adoração. And look, worship is a very important thing. E olha, adorar é uma coisa muito importante. Worship is something we should all do. Adorar é uma coisa que todos nós devemos fazer. God is worthy of our worship and praise. Deus é digno da nossa adoração e louvor. But I want to ask you to think about something right now. Mas eu quero que vocês pensem, quero pedir a vocês para pensarem em alguma coisa agora. When was the birthday of the church? Quando que foi o nascimento da igreja? This is not a trick question. It's easy. Não é uma pergunta capciosa, é fácil. No, the church didn't exist then, but A igreja não existia ali? not yet. Ainda Even não é na after the cruz. cross, we still didn't have a church. So when did we have a church? Na cruz a gente ainda não tinha uma igreja. Quando a gente tinha uma igreja? We Pentecostes. have a winner. We have a winner. A gente tem um church- vencedor aqui. The church was born at Pentecost. A igreja nasceu no Pentecostes. That's why Jesus told the disciples to go to Jerusalem and wait for the Holy Spirit. É por isso que Jesus disse aos discípulos para irem a Jerusalém e esperar pelo Espírito. Because when the Holy Spirit breathed his power on the church, Porque quando o Espírito Santo soprou o seu poder sobre a igreja, and Peter went forth and preached in that power, e Pedro foi pregar debaixo daquele poder, the church was born. a igreja nasceu. And Jesus had told them that this power was so that they could be witnesses for him. E Jesus disse que através desse poder, eles poderiam ser testemunhas através dele. So here's the question I want you to think about. Aqui está a pergunta que eu quero que vocês pensem a respeito. Why did God need a church? Por que Deus precisa de uma igreja? The word church literally means the called out people of God. A igreja, a palavra igreja, literalmente significa as pessoas chamadas por Deus. So why did God need to call these people out? Então, por que Deus precisa de chamar essas pessoas para fora? Did God have a worship problem that he was trying to solve? Deus tinha um problema de adoração relacionado à adoração que ele estava tentando resolver? Or let me ask this another way. Deixa eu perguntar isso de uma outra forma. Did people worship God before Pentecost? As pessoas adoravam a Deus antes do Pentecostes? Yeah, they did, right? Yes. And where did they worship God? E onde eles adoravam a Deus?
In the temple. Of course, they worshiped God in the temple. Claro, eles adoravam a Deus no templo. They had been worshiping in the temple for a couple of thousand years. Eles adoravam a Deus no templo por vários e vários anos. And we know that this was not a problem E a gente sabe que esse não era um problema, because after Pentecost, porque depois do Pentecostes, where did the Christians worship? onde que os cristãos adoravam? Well, ultimately they worshiped anywhere, Em última instância, eles adoravam em qualquer lugar, but immediately after Pentecost, mas imediatamente após o Pentecostes, the book of Acts tells us o livro de Atos nos diz que that the disciples worshiped every day at the temple. os discípulos adoravam todos os dias no templo. Why did they worship every day at the temple? Por que eles adoravam todos os dias no templo? Because that's what they and all of their ancestors had been doing forever. Porque isso é o que eles e todos os seus ancestrais haviam feito a vida inteira. Now, the reason I'm telling you this E a razão pela qual eu estou dizendo isso a vocês is to help you understand that God did not need to call the church é porque eu preciso que vocês entendam que Deus não precisa chamar a igreja in order to facilitate worship. com a finalidade de facilitar a adoração. Worship was already going on. A adoração já vinha acontecendo. If worship had been the problem, Se a adoração fosse um problema, there was no need for Jesus to come and to teach and to die for our sins. não haveria uma razão para Jesus vir e morrer pelo nosso pecado. God did not have a worship problem. Deus não tinha um problema de adoração, relacionado à adoração. God had a mission problem. Deus tinha um problema relacionado à missão. God had told his people Deus disse ao seu povo, all the way back in the beginning todo o caminho de volta para trás, né, olhando para trás na Bíblia, that they were supposed to be a light to the world, que se esperava deles que eles deveriam ser a luz do mundo, that they were supposed to spread the glory of God que throughout the world. que esperava-se deles que eles deveriam espalhar, compartilhar a glória de Deus ao resto do mundo. And God's people had refused. E o povo de Deus tinha se recusado a isso. In fact, let's talk about a really interesting day in the life of Jesus. Vamos falar a respeito de um dia realmente interessante sobre a vida de Jesus. Do you remember when Jesus came into the temple and became angry and drove the money changers out of the temple? Vocês se lembram do dia que Jesus veio ao templo e ficou muito bravo e tirou do templo, expulsou do templo os negociadores? What was Jesus angry about that day? Por que a respeito do que Jesus estava bravo, furioso naquele dia? I have heard preachers Eu ouvi pregadores preach sermons pregar sermões saying that Jesus was angry because they were doing business in the temple. dizendo que Jesus estava com raiva porque havia pessoas There were people doing business in the fazendo negócios no templo. temple. With respect to any of you who maybe have thought this was the case, Respeitosamente a qualquer um de vocês que pensaram que este era o problema, that's actually a crazy interpretation of this passage. isso é, na verdade, uma interpretação muito louca a respeito dessa passagem. The business in the temple O negócio no templo was so that people could make the sacrifices that they were required to make. era que a pessoa fizesse os sacrifícios que era exigido que eles fizessem. If you came for the Pentecost celebration or for Passover, Se você viesse para a celebração de Pentecostes ou para a celebração da Páscoa, you had to sacrifice a 1-year-old unblemished lamb. você tinha que sacrificar um cordeiro de 1 ano imaculado. So imagine you're coming from Nazareth Imagine então você vindo de Nazaré, in Galilee, na Galileia, and you're walking for 4, 5, 6 days to get to Jerusalem. e você anda
4, 5, 6 dias até chegar em Jerusalém. Are you going to carry your unblemished 1-year-old male lamb? Você vai carregar o seu cordeiro de 1 ano imaculado? And if you do you think the lamb will be unblemished by the time it gets to Jerusalem? E se você fizer isso, você acha que o cordeiro vai estar culpado até quando você chegar a Jerusalém? The money changers and vendors in the temple were providing a service. Os negociadores que estavam então no templo, eles estavam oferecendo um serviço. And Jesus and his family would have used that service for all of his life. E Jesus e a sua família devem ter usado esse serviço durante toda a vida deles. He was not angry about the commerce. Ele não estava com raiva a respeito do comércio, dos negócios, dessa negociação. What you have to understand O que vocês têm que entender is how the temple was built in the first place. é como o templo foi construído em primeiro lugar. The temple had the Holy of Holies, O templo tinha o Santo dos Santos, where the ark was, onde a arca estava, where God dwelt between the cherubim. onde Deus estava sobre os querubins, com seus querubins. And then there was the area for the priests, E depois havia a área dos sacerdotes, where the showbread and the candles were lit. onde estavam o candelabro aceso e os pães da propiciação. And then outside of that was the area for the Hebrew men. E fora daquela área havia a área para os homens hebreus. Then there was the court of the women. E depois havia a região das mulheres. And then there was the court of the Gentiles. E depois havia o pátio dos gentios. Why was there a court for the Gentiles? Por que havia um pátio para os gentios? There was a court for the Gentiles because God had said to his people, Havia um pátio para os gentios porque Deus havia dito para o seu povo: you are to be a light to the nations, você deve ser a luz para as nações. so that all of the nations, including the Gentiles, Então todas as nações, incluindo os gentios, can be called to my house to worship me. podem ser chamadas para minha casa para me adorar. And for all of the years of the temple, E por todos os anos do templo, the people of God had done nothing. as pessoas, o povo de Deus não fez nada. They had made no effort to bring the Gentiles in. Eles não fizeram nenhum esforço para trazer os gentios. They didn't want the Gentiles. Eles não queriam os gentios no templo. And because they had no intention of ever having Gentiles in their temple, E porque eles não tinham intenção nenhuma de ter gentios no templo, they had turned the court of the Gentiles into the marketplace. eles transformaram o pátio dos gentios em um lugar de negócios. Jesus was not driving these people out of the temple because he was angry about the commerce. Jesus não estava expulsando aquelas pessoas do templo porque ele estava com raiva do comércio que estava sendo realizado ali. He was driving them out because they were occupying the place God had set apart for his mission. Ele estava expulsando as pessoas ali porque I don't know how far you got. But they were driving them out. Yes. Okay. They were driving them out because they had occupied. eles expulsaram, Jesus estava expulsando os comerciantes, os mercadores, porque eles estavam ocupando o lugar que deveria ser dos gentios. Okay. And we know this E a gente percebe, in part because of what Jesus said. e em parte porque por causa do que Jesus disse. He said, "Is it not written E Jesus diz: não está escrito that my house will be called a house of prayer que a minha casa será chamada de casa de oração? for whom? Para quem? All the nations. Para That todas as my nações. house will be called a house of prayer for all the nations." Que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. This mission that Jesus has given us did not begin with Jesus.
essa missão que Jesus nos deu não começou com Jesus. It began with the God of creation, Começou com Deus da criação, who had given this mission to his people, the Jews. que deu essa missão ao seu povo, os judeus. And Jesus was horrified. E Jesus estava, Horrified. He was angry. ele estava apavorado, ele estava com muita raiva. Because instead of living into the mission, Porque ao invés de viver na missão, he said, "You have turned the house of prayer for all nations vocês transformaram a casa de oração para todas as nações into a den of thieves." num covil de víboras. Now I want you to think about the church of Jesus Christ today. E agora eu quero que vocês pensem na igreja de Jesus Cristo hoje. 2,000 years 2000 anos, after Jesus instructed us 2000 anos após Jesus ter nos ensinado to become filled with the Spirit de nos tornarmos cheios do Espírito and empowered by the Spirit e empoderados pelo Espírito to become a light to the nations para nos tornarmos luz para as nações and to go and make disciples of all of those nations e ir e fazer discípulos de todas essas nações. so that they could come to his house E então eles poderiam vir para a sua casa, para a casa do Pai, and receive life. e receber vida. How do you think Jesus feels Como que vocês acham que Jesus se sente when he shows up in our churches quando ele aparece nas nossas igrejas and we are comfortably worshiping God with joy and enthusiasm e a gente está confortavelmente louvando a Deus e adorando a Deus no conforto e entusiasmo and making no effort to live into the mission he gave us to do? e fazendo nenhum esforço para vivermos a missão que ele nos deu para fazer? So this is why I say that mission is the reason the church exists. Isso é o porquê que eu digo que a missão é a razão da igreja existir. The problem that God was solving by calling the church O problema que Deus estava resolvendo ao chamar a igreja was that his people were refusing to join the mission. é que o povo dele estava se recusando a cumprir a missão. So if we want the mission to be at the center of our churches, Então, se nós queremos que a missão seja o centro das nossas igrejas, we have to think about how everything we do as a church nós temos que pensar em todas as coisas que nós fazemos como igreja can serve the mission. pode servir a missão. When I began to transition my last church, Quando eu comecei a to move from one idea to another, Ok. Quando eu comecei a mudar a visão da minha igreja de uma ideia para outra, I first took a look at our worship service. primeiramente eu olhei para o nosso serviço de adoração. I wanted our worship service to advance the mission. Eu queria que o nosso ministério de louvor, de adoração, propagasse a missão. So we had praise and worship in every worship service. Então a gente tinha louvor e adoração em todo culto. We had prayer and ministry time. A gente tinha oração e tempo de ministração. I was preaching messages, of course, Claro, eu estava pregando a palavra, but I assigned one man mas eu designei um homem with the responsibility com a responsabilidade to attend our worship planning meetings de estar presente nas nossas reuniões de planejamento do louvor, da adoração, and to ask one question e fazer uma pergunta every single week. toda semana. Where is the mission in this worship service? Onde está a missão na adoração desse culto? We never had a worship service Nós nunca tivemos um culto de adoração
without something that was promoting the mission of Jesus. sem algo que promovesse a missão de Jesus. Whether we were getting a report from missionaries that we were supporting, Mesmo que a gente estivesse recebendo, tendo relatórios, né, compartilhando o que havia acontecido no Ministério de Missões, or we were calling people to join Jesus in his mission, ou a gente estava nos cultos de chamado, né, para as pessoas se juntarem a Jesus na sua missão, or we were celebrating the results of missional engagement, ou a gente estava celebrando os resultados da missão, or whether I was preaching messages like the ones that I've been preaching here. ou eu estava pregando sermões como os que a gente está pregando aqui hoje, com caráter de ensino. Every time we gathered for worship, Todas as vezes que nós nos reunimos para adoração, the people were reminded of the mission as pessoas eram lembradas da missão and reminded of the centrality of that mission. e lembradas da centralidade daquela missão. And as we talked last night, E como nós falamos ontem à noite, I understand that as pastors, we have a multitude of ministries in the church. eu entendo que como pastores nós temos vários ministérios nas igrejas. But for instance, we had a vibrant children's ministry. Por exemplo, nós temos um ministério das crianças muito vibrante. We had more than 500 children in the children's ministry of Nós the temos church. mais de Yes. Nós temos mais de 500 crianças no Ministério de Crianças da nossa igreja. And we had a large group of adults who worked with these children every week. E nós temos um grande grupo de adultos que trabalham com essas crianças toda semana. But the people who worked with the children Mas as pessoas que trabalham com as crianças were required to think about how the children could participate in the mission. nós demandamos dela, nós requisitamos delas que como que as crianças poderiam participar da missão. The children ultimately one time decided to raise money for the mission. Em última instância, as crianças resolveram levantar fundos, arrecadar ofertas para a missão. And they each received a bank. We call them piggy banks in English, but a little bank from E cada Monedas. deles recebeu um cofrinho para juntar dinheiro, né, para a missão. And these little banks had mission messages on them. E esses cofrinhos tinham algumas pequenas mensagens gravadas neles. And each of these children made a decision E cada uma daquelas crianças tomou uma decisão to think about ways that they could raise money de individually. pensar em maneiras de arrecadar dinheiro individualmente. And they even decided to have a little competition for who could raise the most money. E eles até resolveram em ter uma pequena competição em quem iria arrecadar mais dinheiro. And when the day came for bringing all of this money together, E quando o dia chegou de trazer todo aquele dinheiro junto, all of the children brought their banks to the church, todas as crianças trouxeram seus cofrinhos para a igreja. and we had this gigantic bowl, E a gente tinha essa vasilha gigante. and the children came forth one at a time and emptied their banks into the bowl. E as crianças vieram uma por uma e depositavam ali os seus cofrinhos. They raised enough money Eles levantaram, né? Eles arrecadaram dinheiro suficiente to pay for a vacation Bible school para pagar pela escola bíblica de férias for 2,000 children in India. para 2.000 pessoas na Índia. And then they sent resources, Então eles enviaram esses recursos. and when this vacation Bible school took place, E quando essa escola bíblica de férias aconteceu, we were able to connect with this group in India nós pudemos nos conectar com esse grupo na Índia through the internet, através da internet. so that the children in the United States Então as crianças nos Estados Unidos could engage with the children in India puderam se engajar com as crianças na Índia during this vacation Bible school durante essa escola bíblica de férias and could participate in the work. e podiam participar do trabalho.
after this was finished, Depois que isso terminou, when hundreds of these children in India had trusted Jesus, quando centenas daquelas crianças na Índia se renderam a Jesus, confiaram em Jesus, the children in our church as crianças na nossa igreja were able to celebrate the part they had played in the mission of Jesus. foram capazes de celebrar a parte que elas fizeram para contribuir com a missão de Jesus. And this was the result of helping them understand that even their children's ministry was part of the mission. E esse foi o resultado para que eles entendessem que até mesmo o ministério infantil é parte da missão da igreja. All of our praise and worship teams at the church. Todos os nossos grupos de louvor e adoração na nossa igreja, we had 6 or 7 different teams of worship leaders. nós temos 6 ou 7 diferentes grupos de louvor na nossa igreja. But all of them saw themselves first as missionaries. Mas todos eles se veem em primeiro lugar como missionários. So while they had responsibility for leading worship in the worship services, Então, quando eles têm responsabilidades de liderar o louvor nos cultos de adoração, they were also always thinking about how they could serve and advance the mission. eles também pensam e têm na sua mentalidade como eles podem fazer a missão progredir. And often this meant being out in the community and even around the world doing their worship leadership. Often that meant E frequentemente eles têm essa mentalidade dentro da igreja e para expandir isso para a igreja. and I don't want to spend the whole morning talking about this, Eu não quero passar a manhã inteira falando sobre isso, but over time we looked at every ministry in the church mas de tempos em tempos nós olhamos para cada ministério na igreja to ensure that all of those ministries were serving the mission of the church. para assegurar que cada um daqueles ministérios estão promovendo a missão da igreja. And that all of them were seeking to make disciples of E Jesus que Christ. todos eles estão buscando fazer discípulos para Jesus Cristo. That's the only way the church can have the mission at the center of everything. Essa é a única maneira que a igreja pode ter a missão como centro da igreja. It takes time and it takes leadership. Isso leva tempo e demanda liderança. It was a hard word that my boss gave to me in the restaurant when I was a young man. Foi uma palavra muito dura que o meu chefe me deu no restaurante quando eu era um homem jovem. He said, "Your job is to sell hamburgers. Ele disse: a sua missão é vender hambúrgueres. Figure out how to do it, Descobre como é que você vai fazer isso. or I will get rid of you and find someone who Ou eu can." vou me livrar de você e vou achar alguém que pode fazer isso. I don't want to be overly harsh, Eu não quero ser duro demais, but when Jesus is driving those money changers out of the temple, mas quando Jesus estava tirando aqueles negociadores do templo, I think he was saying to his disciples, eu penso que eles estavam falando para os seus discípulos: your job is to make disciples. o seu trabalho é fazer discípulos. And I want to show you what I will do E eu quero mostrar para vocês o que eu vou fazer if you're not willing to make disciples. se você não estiver disposto a fazer discípulos. I will put you out Eu vou te tirar para fora and find someone who will. e vou encontrar alguém que vai fazer, que vai cumprir a minha missão. This is why the church exists. Isso é porque a igreja existe. And everything else, E tudo além disso, e tudo o resto, everything else is a distraction from the mission. todo o resto é uma distração para a missão. So, let's talk together about making disciples. Então vamos falar juntos a respeito de fazer discípulos. Because I have discovered, Luciano, yes. Só uma pergunta para não perder o fio aí da conversa. Quando você fala da adoração, você está mais se referindo ao ministério de música. You're talking about the services, Não adoração the teams no that sentido are responsible essencial da for palavra. the Porque worship todo in discipulado, o que você faz também no discipulado, é uma
forma de adorar a Deus, correto? And not when you talk about worship, because everything that you do in discipleship is a way of worshiping God. Yes, yes. Sim, então tudo que eu falo, eu estou falando dos grupos de louvor e adoração dentro da igreja, não em relação à adoração que você faz como ato de adoração, de disciplina espiritual de adorar a Deus, porque isso é parte do discipulado também. Yes, I do believe that we do everything we do as unto the Lord, as acts of worship and adoration. Eu realmente creio que tudo que nós fazemos diante do Senhor são atos de adoração. But I also realize that in many churches, Mas eu também percebo que em muitas igrejas, thankfully not in all churches, graças a Deus, não em todas as igrejas, but in many churches, worship is only thought of as singing songs and raising our hands. mas em muitas igrejas a adoração é vista como cantar e levantar as mãos. Isso eu achei interessante parar para pensar nisso, porque isso é muito comum no Brasil também. It's interesting to think about that because it's very common in Brazil. Mas indo mais no sentido essencial da palavra de Deus, Go into the essential of the God's word. quando você faz um discípulo, When you make a disciple, você faz um adorador de Jesus. you also make a worshiper that's going to worship God. Yes, yes. In fact, when we're worshiping God, De fato, quando nós estamos adorando a Deus, we're participating in the ongoing worship and adoration of God in heaven. nós estamos participando da adoração que está constantemente acontecendo no céu. We know from Revelation that this worship is taking place around the throne of God. E a gente sabe através do livro de Apocalipse que essa adoração acontece ao redor do trono de Deus. But what does Jesus tell us Mas o que Jesus nos diz? creates the largest celebration before the throne of God in heaven? Mas o que Jesus nos diz cria uma adoração ao redor do trono de Deus no céu. What did Jesus say about that? O que Jesus diz a respeito disso? Yes, there is more rejoicing in heaven Há mais regozijo no céu over what? em relação ao quê? A um pecador que se arrepende. Okay, some of you have read the book. Alguns de vocês leram o livro. There is more rejoicing in heaven over one sinner who repents. Há mais alegria no céu em um pecador que se arrepende. The thing that is the most worship creating that we can do Do que toda e qualquer adoração que a gente pode criar e fazer, prestar. is make a disciple Então, essa maior alegria é fazer um discípulo and bring someone into the kingdom. e trazer alguém para o reino. This is the purest worship we will ever participate in. Essa é a adoração mais pura que a gente pode participar e que a gente jamais vai participar. Porque às vezes tradução, assim, a pessoa pode confundir com relação a isso, né? Por isso que eu quis. E eu sei que você está falando isso. Que a adoração, pode se dizer que a adoração não é importante. Eu sei que não é isso que você está falando. He knows that you are saying that not that worship is not important. No. Eu sei o que você está falando. Você está levando a verdadeira adoração. Worship is vitally important. And A as adoração God's, é vitalmente importante. as God's people, we must worship. E como povo de Deus, nós devemos adorar. But I'll tell you something else. In my last church, E eu vou dizer uma coisa a vocês. Na minha última igreja, I'm a fairly old-fashioned kind of person. eu sou o tipo de pessoa meio velha escola, old school, antiga. But in my former Tradicional. church, Mas na minha igreja anterior, but in my last church, we gave an invitation to trust Jesus every single service. e nós fazíamos apelo para as pessoas aceitar Jesus em cada culto. And I did it the way
the old Methodists used to do it. E eu fazia isso do jeito que os antigos metodistas faziam. I didn't play this game of every eye closed, every head bowed. Eu não entrava nesse jogo de que todos os olhos devem estar fechados, todas as cabeças curvadas. And if you want to trust Jesus, just put your hand up really quickly. E se você quer se entregar a Jesus, levanta sua mão bem rapidinho. I would say to people, Eu dizia às pessoas, after sharing the gospel and the invitation, após compartilhar o evangelho e fazer o convite para que elas se entregassem a Jesus, Jesus says, if you will honor me before human beings, Jesus disse que se vocês me honrarem antes de honrarem aos seres humanos, I will honor you before the Heavenly Father. eu vou honrar vocês diante de Deus, do Pai dos céus. And that is a wonderful exchange. It's a wonderful deal, a wonderful. E esse é uma excelente troca, um excelente negócio. So if you want to trust Jesus today, Então, se você quer se entregar a Jesus hoje, I want you in front of the safest room you'll ever be in. eu quero que você enfrente ao lugar mais seguro que você já esteve, To get up and come forward and tell this room, I'm trusting Jesus with my life. Então eu quero que você se levante, venha até a frente e diga a todo mundo, na frente de todas as pessoas, que você confia em Jesus e se entrega a Jesus. And we did that every time we had a worship service. E nós fazíamos aquilo todas as vezes que nós tínhamos um culto e um culto de adoração. You want to talk about what real worship looks like? Você quer falar a respeito do que uma verdadeira adoração se parece? Watch what happens in a congregation full of people Observe o que acontece numa congregação cheia de pessoas. when men and women and boys and girls come forward to proclaim their faith in Jesus Christ. Quando homens e mulheres e crianças vêm à frente para proclamar a sua fé em Jesus. Because the celebration in heaven breaks out on earth as well. Porque a celebração no céu, ela quebra os céus, ela desce, ela vem para a terra também. And that worship is really pure. E essa adoração é realmente pura. In fact, I'll tell you about one of the worst mistakes I made in E ministry. eu vou te falar um dos piores erros que eu já cometi no meu ministério. And this is what convinced me that I would never do this again. E isso me convenceu que eu nunca mais faria isso. One day we had a service that just went really, really long. Um dia nós tivemos um culto que foi realmente longo, muito comprido. And I could tell that the people were ready to go home. E eu podia dizer que as pessoas estavam prontas para ir embora. And so I said, hey, we've run long today. Então eu disse, nós nos alongamos hoje, So we're just going to stand and sing one song and I'll dismiss everyone. então nós vamos nos levantar, cantar uma música e eu vou mandar todo mundo embora para casa. And I did not give an invitation to trust Jesus that day. E eu não fiz um apelo para que eles confiassem as suas vidas a Jesus naquele dia. And as soon as the service was finished, E assim que o culto acabou, I looked up and this little 10-year-old boy was walking down the aisle to see me. eu olhei para frente e esse garoto de 10 anos, ele estava vindo em minha direção. And he was shaking. E ele estava tremendo. And when he got right in front of me, E quando ele veio e ficou bem em frente diante de mim, I knew the little boy. His name was JJ. eu conheci esse menino, ele chamava JJ. And I said, JJ, what's wrong? E eu perguntei, JJ, o que está acontecendo? And he pointed his little finger at me. E ele apontou o dedo dele para mim. And he began to cry. E ele começou a chorar. And he said, you didn't do it. You didn't do it. E ele disse, você não fez isso. And I said, what, JJ? O que eu não fiz? And he said, I wanted to trust Jesus today and you didn't do the thing. Eu queria me entregar a Jesus hoje e você não fez o apelo. My heart was just broken. O meu coração estava arrasado, quebrado. This boy's father came running over.
O pai desse garoto veio correndo and the father was apologizing. No, Pastor, I'm so sorry. e o pai se desculpou, pastor, né, me desculpe, eu lamento muito. And I said, no, E eu disse, não, I'm the one who should be sorry. eu sou aquele que deveria me desculpar. JJ is exactly right. O JJ está exatamente certo. And I said, you know, we can pray right now. E eu disse, nós podemos orar agora. But even if we pray right now, Mas mesmo que a gente ore agora, I said, I promise you, eu te prometo, next week when we gather again, na próxima semana, quando nós nos reunirmos novamente, you will have the opportunity to come você vai ter a oportunidade de vir and to tell God's people what you're doing. e dizer ao povo de Deus o que você está fazendo. And he ultimately became okay. E, por fim, ele ficou bem. But I made the decision that day Mas eu tomei uma decisão, aquele dia, that never again would I assemble God's people in that church que nunca mais, quando eu reúno o povo de Deus em uma igreja, and fail to give the people the opportunity to trust Jesus. e eu não faço o apelo ou dou a oportunidade às pessoas de se entregarem a Jesus, Because that's why we were there. porque é por isso que nós estamos ali. And like I say, that's the purest form of worship. E eu posso dizer que essa é a forma mais pura de adoração. We know from Jesus A that gente all sabe heaven is disso de rejoicing Jesus, que over those moments. todo o céu se regozija quando isso acontece. But let's do one thing right now. Everybody stand up. Vamos fazer o seguinte, então, todo mundo se levanta, Give 'em a big stretch. se alonguem bem And tell 2 or 3 people that you love them in the name of Jesus. digam a 2 ou 3 pessoas que você os ama em nome de Jesus. Give someone a hug. Someone a hug. Dê um abraço em alguém. Yeah, but what most shocked me is about the temple thing, you know, because we don't realize that that's the reason. It's like fantastic. And when we read the book of Acts and even the Gospels, we see Gentiles going. Beautiful. Yes. Okay, let's come back together. That's enough loving, everyone. Vamos voltar, vamos voltar. Yeah. I like this about Brazil. Do you want me to read any text from the Bible? No, I'll just have you. If it's not up there, I'll just have you. No reason. Well, we'll mostly be working from the slides here, and sure. Okay, well, first of all, I guess I should realize that I'm in Brazil. Em primeiro lugar, eu deveria ter percebido que eu estou no Brasil. So I should say congratulations on your Independence Day because Brazil beat Ecuador last night in football. Então, eu deveria dizer, parabenizar vocês pela independência do Brasil. Brazil beat Ecuador last night in football. Ecuador. O Brasil ganhou do Equador ontem à noite no futebol. I was actually here in Brazil for the World Cup in 2014. Eu estava no Brasil na Copa do Mundo de 2014. But we won't talk about that. A gente não vai falar sobre isso. Yeah, you skip that part. Skip that part. All I will say is that I was
very quiet during the Germany match. Tudo que eu vou dizer é que eu estava muito quieto durante o jogo contra a Alemanha. I didn't say a word. Eu não falei nada. But no, congratulations and happy Independence Day. Feliz Dia da Independência. So, I have said many, many times that the mission of Jesus is to make disciples. Eu disse muitas e muitas vezes aqui que a missão de Jesus é fazer discípulos. We know that this is the mission of Jesus because of the Great Commission. A gente sabe que essa é a missão de Jesus por causa da grande comissão, grande comissionamento. Now, the Great Commission is found in Matthew chapter 28. O grande comissionamento está em Mateus capítulo 28. And I think most of you know these words. E eu acho que a maioria de vocês conhece esse texto. Jesus came up and spoke to them Jesus se levantou e disse a eles. and said, "All authority has been given to me. E ele disse: toda autoridade me foi dada. Go, therefore, and make disciples Então por isso vocês vão e façam discípulos. of the people in your neighborhood, Aos vizinhos da sua vizinhança and then get on with your lives." e vai seguindo com a sua vida. That's the Great Commission, right? Essa é a grande missão, não é? Has anyone read the book? Alguém leu o livro aqui? Alguém leu a palavra aqui? Leu lá o livro Felipe de says I'm Mateus? wrong. Felipe says I'm wrong. O Felipe disse que ele está errado. Go and make disciples of whom? Vão e façam discípulos de quem? De onde? All the nations, Todas as nações. baptizing them Os batizando in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. and teaching them E os ensinem how to tithe. How to tithe. How to give to the church. Ensinem eles a como se doar para a igreja. That's what it says, right? É isso que ele diz, né? Simon says it's not what it O says. Simon está falando que está errado. No, teaching them to observe Os ensinem a observarem everything I have taught you. todas as coisas que eu disse a vocês. And lo, I am with you always, E eu estarei com vocês sempre, even to the end of the age. até o fim dos tempos. Now, there are lots of instructions in that passage. Então tem muita instrução, muitos ensinamentos naquela mensagem, naquela passagem. It talks about going. Isso nos ensina sobre ir, It talks about baptizing. isso nos ensina sobre batismo, It talks about teaching. isso nos ensina sobre ensinar e sobre ensino, But there is only one command mas há apenas um mandamento in the Great Commission. no grande comissionamento. There's only one command. Apenas um mandamento, apenas uma ordem no comissionamento. What is the command of the Great Commission? Qual que é a ordem que Deus nos dá? So, I have asked this question all over the world. Eu tenho feito essa pergunta ao redor do mundo inteiro. And normally, when I'm with a group of believers, E normalmente, quando eu estou com um grupo de crentes, and I ask, what is the command in the Great Commission? e eu pergunto qual que é a ordem no grande comissionamento, The immediate answer is go. a resposta imediata é vai. And it's understandable because that's the way the text reads. E é compreensível, porque é o jeito que a gente lê lá no texto. But here's the reality. Mas aqui está a verdade, a realidade. We receive the scriptures in the Greek language. Nós recebemos as escrituras na língua grega, em grego. And the Greek language has a different verb form for commands. E a língua grega tem diferentes formas para as ordens, né, para os imperativos. So when we look at this saying in Greek, Quando a gente olha essa passagem no grego, we can easily see that there is only one command in the a Great gente Commission. pode ver facilmente que há apenas uma ordem no grande comissionamento.
And that command is to make disciples. E que aquele mandamento é fazer discípulos. In fact, the way we speak of the Great Commission is actually a poor translation. De fato, a forma que a gente fala da grande comissão é uma tradução pobre. It would be a better way to speak of it to say, as you are going, Seria uma melhor maneira de dizer, enquanto vocês estão indo, make disciples. façam discípulos. You see, Jesus asks his disciples to follow him, right? Então, o Jesus, ele chamou os seus discípulos ao seguir, correto? And so if you're going to follow Então, se Jesus, você está indo seguir a Jesus, you can presume that you're going to have to go. você vai presumir, você pode assumir que você vai ter que ir. Jesus doesn't call followers to sit still. Jesus não chama os discípulos para ficar ali sentado quietinho. There's no need for him to command his disciples to go. Não há necessidade de eles ordenar os seus discípulos a irem, Because going is assumed in following. porque ir é presumível quando a gente começa a seguir a Jesus. But Jesus is saying, as you're going, Mas Jesus diz, enquanto vocês irem, make disciples. façam discípulos. So let's go to the next slide, please. Girls, can you... Instagram will wait. Sorry. Podem passar, por favor? Próximo. Okay, so this brings the question, Então, isso traz a pergunta, o que é um discípulo? what is a disciple? O que é um discípulo? You know, one thing I know for sure, Uma coisa que eu tenho certeza, we cannot make something a gente não pode fazer algo if we don't understand what it is we're trying to make. se a gente não entende o que a gente precisa fazer, And, o que a some, gente está tentando fazer. and sometimes I think we assume that we know what a disciple is, E algumas vezes a gente assume o que um discípulo é realmente, but maybe we've never thought about it. mas talvez a gente nunca pense ou tenha pensado a respeito disso. So let's hear from some of you. What is a disciple? Então eu quero ouvir de vocês, de alguns de vocês, o que é um discípulo? The one who is going to carry Jesus' words. Okay, the one who is going to carry Jesus' words. E vocês ouviram o que ele falou aí atrás? I, Não, ele falou aquele que vai levar a palavra de Jesus. so I want to hear from some others, but I want to say Eu quero ouvir de outras pessoas, mas eu quero dizer, this is the first time I've heard it put exactly like that, essa é a primeira vez que eu ouvi alguém colocar isso dessa exata maneira. but I really like I Mas eu really like that realmente idea. gostei desse pensamento, dessa ideia. That's a very good way to express it. But what are some of the rest É of uma you? ótima maneira de expressar isso, mas eu quero ouvir mais de vocês. The salt of the earth and the light of the world has to be an example everywhere this person passes by. So where this person is, I can see the presence of God in his life. Yes, so that's a very good definition. Somebody else, what else? Mais alguém, pastor? All the way in the back. A copy, a Jesus copy who is going to reflect what he has been learning. Muito bem. The one who copies what his master does. The one who copies what his master does. I like these. The same lifestyle of his master. Okay. The one who teaches to carry and keep his word inside. Okay. Muito bem. Muito bem. The one who represents Christ. All of these are. Go ahead. He has a song called Similar to Jesus. Mm-hmm. And part of the lyrics says, what does it matter to raise up my hands if I'm not like you, not equal to you? Muito bem. Muito bem. Another person who is going to make new disciples. Okay. Perfeito. 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 Perfeito.
Perfeito. Perfeito. Yes. So everything, by the way, I'm very impressed with this room. A propósito, eu estou muito impressionado com esse grupo. I honestly think I can say Eu honestamente penso que eu posso dizer that your answers collectively were some of the best I've ever heard. To que as this question. suas respostas juntas foram umas das melhores que eu já obtive. I really think you already have some well-formed ideas of what a disciple is. Eu realmente penso que vocês têm ideias muito bem formadas a respeito do que um discípulo é. But one of the most important things to remember when we talk about discipleship Mas uma das coisas mais importantes que a gente deve se lembrar quando a gente está falando a respeito de discipulado is that in the days of Jesus, é que nos dias de Jesus, the call to be a disciple o chamado para ser um discípulo assumed assume, presume that you would ultimately turn and make a disciple of someone else. que, em última instância, você vai fazer um discípulo em outras pessoas, fazer outras pessoas se tornarem discípulos. The only reason people became disciples A única razão pela qual pessoas se tornam discípulos was to turn and to prepare themselves to turn and make disciples of others. é se prepararem para se tornarem e fazer discípulos por si mesmos. That's why what our sister shared is so important, É por isso que o que a nossa irmã compartilhou é tão importante, because many in the church, porque muitos na igreja, not all, nem todos, but many in the church have forgotten this part of discipleship. mas muitas pessoas na igreja se esqueceram dessa parte do discipulado. There is a disciple-making movement, Tem um discípulo fazendo movimentos, a movement of disciple makers, a large group of disciple makers. How do you say a disciple-making movement in Portuguese? Tem um grupo de fazedores de discípulos, And in the north of India, e no norte da Índia, and they are planting house churches everywhere. e eles estão implantando igrejas em todos os lugares, Hundreds and hundreds of house churches. centenas e centenas de igrejas. And the fascinating thing to me E o que me fascina is that people are allowed to consider themselves members of the church whenever they want to. é que as pessoas elas são permitidas de se considerarem membros de qualquer igreja que elas queiram. But they are not allowed to call themselves disciples Mas elas não são permitidas de se chamarem discípulos, until they have grown to the point that they're working with at least two other people to make disciples of them. até elas crescerem ao ponto de estarem trabalhando com outras duas pessoas para fazer essas pessoas se tornarem discípulos. And no one in this movement is trying to become a member of the church. E ninguém nesse movimento está tentando se tornar um membro da igreja. Their goal is to move to the point that they can call themselves disciples. O movimento deles, o ir deles, é para o ponto em que eles possam passar a se chamarem de discípulos. And as a result, these churches are growing E como resultado, as igrejas estão crescendo muito. in one of the most challenging areas of the world for discipleship. Em uma das áreas mais desafiadoras ao discipulado no mundo. Perfecto. Okay, so in essence, a disciple is a student, Em essência, um discípulo é um aluno, um estudante, a learner, um aprendiz, a follower, um seguidor, whose goal is to follow his teacher or her teacher que o seu objetivo é seguir o seu ou a sua professora ou seu mestre so closely tão intimamente, tão proximamente, that they can turn and represent that teacher to others. que eles podem se tornar e representar aquele mestre aos outros. Which is why Jesus said to us in the Great Commission,
O que é porque, e é por isso que Jesus nos disse na grande comissão, that as we're making disciples, que enquanto nós fazemos discípulos, we need to teach them everything that he taught us. nós precisamos ensiná-los tudo o que ele nos ensinou. Excuse me. Let's go to the next slide. In the days of Jesus, Jesus was a rabbi, Nos dias de Jesus, Jesus era um rabino. and there were many other rabbis in the days of Jesus. E havia muitos outros mestres, muitos outros rabinos nos dias de Jesus. And Jesus was not the only rabbi that called disciples. E Jesus não era o único rabino, o único mestre que chamou os discípulos, chamou discípulos. Most of the rabbis called disciples. A maioria dos rabinos chamavam pessoas a serem discípulos. And because discipleship was common in the days of E Jesus, porque o discipulado era muito comum nos dias de Jesus, there was a prayer of blessing that the community would give to new disciples. havia uma A prayer of Havia uma blessing. oração para abençoar aquelas pessoas que eram chamadas a ser discípulos. And that prayer of blessing E aquela oração que era usada para abençoar as pessoas era: you can just read it here. a bênção dos discípulos rabínicos era então que você seja coberto pela poeira do seu rabino, do seu mestre. The prayer was that you might be covered in the dust of your rabbi. A oração era que você fosse coberto pela poeira do seu Now, mestre. what does this mean? Mas o que isso significa? How can I be covered in the dust of my rabbi? Como que eu posso estar coberto pela poeira do meu mestre? Well, remember that Jesus was walking with his disciples Lembrem-se que Jesus estava caminhando com seus discípulos on the dusty roads of Palestine. nas poeiras, nas ruas empoeiradas da Palestina. So if I'm one of Jesus' disciples Se eu sou um dos discípulos de Jesus and I'm following Jesus, e eu estou seguindo a Jesus, how could I follow him in such a way that I would be covered in the dust of my rabbi? como eu posso segui-lo de uma maneira que eu vou estar coberto pela poeira dele? Pastor, ayúdame, por favor. This is my rabbi, Este é meu mestre. and he's going to ask me to follow him, E ele vai me here. me chamar para segui-lo. but we're not in Brazil. Mas a gente não está no Brasil. We're in the dusty roads of Palestine. A gente está nas ruas empoeiradas da Palestina. So I'm going to follow you, my rabbi. Eu vou te seguir, meu rabino, meu So mestre. just lead me on. Então, me lidere. Just lead me on. Okay. Vem. So if I'm following him, no, Se eu estou seguindo lead, ele, lead. If I'm following my rabbi se eu estou seguindo o meu mestre and I want to be covered with the dust of my e rabbi, eu quero estar coberto pela poeira dele, can I follow him this way? eu posso segui-lo dessa forma? No, if I follow him this way, where is the dust from his sandals going to go? Se eu sigo ele dessa forma, onde que a poeira que é levantada pelas sandálias, pelos passos dele, vai? See, if I want to be covered with the dust of my rabbi, Se eu quero estar coberto pela poeira do meu mestre, when he is leading me, quando ele estiver me guiando, I better be right beside him. é melhor que eu esteja exatamente ao lado dele, Walking so closely andando tão proximamente that every step that he que takes, cada passo que ele der, the dust from his sandals is covering my head. a poeira que é levantada pelos sapatos dele cubra a minha cabeça. Okay, but I'm going to select a new rabbi. I don't like this one. Eu vou selecionar um outro mestre, porque esse aqui eu não gostei. No, thank you for helping me. Let's give applause for my rabbi. Vamos aplaudir? But the point of this blessing O ponto, o centro dessa oração de bênção was to remind the disciples era lembrar aos discípulos that their focus
que o foco deles was their rabbi, era o mestre deles, that they couldn't just follow from a distance que eles não podiam seguir a distância, or occasionally listen to what the rabbi might say. ou eventualmente ouvir o que o rabino deles, o que o mestre deles ia dizer. To be disciples, they had to follow closely. Para ser discípulos, eles tinham que seguir muito perto. And that is still the goal of discipleship today. E isso ainda é o objetivo do discipulado hoje. One of the challenges that we have in the church Um dos desafios que a gente tem na igreja is that we seem to think we can make disciples é que parece que a gente tem que fazer discípulos by having classes através de ter aulas, fazendo aulas, where we study something for a half hour em que a gente estude algum tópico por meia hora or an hour, ou uma hora, and we fill in blanks in notebooks, e a gente está escrevendo, fazendo anotações e preenchendo lacunas, espaços no que a gente anota, and then we go home and we get on with our lives. e a gente vai para casa e continua com as nossas vidas. But this is not the way Jesus made disciples. Mas essa não é a forma que Jesus faz discípulos. So we're going to take a look at how Jesus made A disciples. gente vai ver então como que Jesus faz discípulos. And even how Jesus defined being a disciple. E até mesmo Jesus Yeah. define como o que é um discípulo e como fazer discípulos. Okay. So let's go to the next slide, please. And we already talked about this, so we'll go on. Okay. So remember the call of Jesus Você se lembra do chamado de Jesus? when Jesus was walking along the Sea of Galilee? Quando Jesus estava andando And he na saw- costa do Mar da Galileia, And he saw the disciples. ele viu os discípulos. Jesus said, Jesus disse: "Come, follow me, venham e me sigam, and I will make you e eu os farei fishers of people." pescadores de homens. This is the call of Jesus. Esse é o chamado de Jesus. It's the call to become a disciple. É o chamado para se tornar um discípulo. And I think by definition E eu penso que, por definição, that a disciple que um discípulo é alguém que está seguindo Jesus, sendo mudado por Jesus e comprometido com a missão de Jesus. So let's talk about what this means. Go ahead. to the Vamos falar next então sobre o slide. que isso significa. Well, we'll come back to this. Okay. So go ahead and to the next slide. One more. Okay, one more. Okay. So let's look at the call of Jesus. Então vamos ver o chamado de Jesus. Em Mateus 4,19, venha me seguir, Jesus disse a eles, e eu os farei pescadores de homens. So the first part, Jesus says, "Come and follow me." Na primeira parte, Jesus diz, venham e me sigam. Discipleship starts with an invitation and a decision. Discipulado começa com um convite e uma decisão. So Jesus gives them a choice. Jesus dá a eles uma escolha, You might notice as you read the Gospels e você vai notar, enquanto você lê o Evangelho, how many things happen as Jesus is passing by. quantas coisas acontecem quando Jesus está passando por algum lugar. When Jesus is passing by, Quando Jesus está passando, people have a choice. as pessoas têm uma escolha. And the choice is in a moment. E a escolha é em um momento. And the moment passes. E o momento passa. And some people choose well, E algumas pessoas escolhem bem and other people choose poorly. e outras pessoas escolhem mal. Discipleship with Jesus begins with one of these moments. O discipulado com Jesus começa em um desses momentos. Jesus is walking along the Sea of Galilee, Jesus está andando ao longo do Mar da Galileia and he sees fishermen, e ele vê pescadores. and he says, "Come, Ele follow vem, me." vem, me sigam. And they had a choice. Eles tinham uma escolha.
We know that Peter and Andrew followed him. A gente sabe que Pedro e André o seguiram. We know that James and John A followed gente him. sabe que Tiago e João o seguiram. What we don't know O que a gente não sabe is how many people received the call and did not follow é Jesus. quantas pessoas receberam aquele convite, aquele chamado e não seguiram a Jesus. But we know from later stories Mas a gente sabe de histórias posteriores that there were people whom Jesus invited que há pessoas que Jesus chamou who said no. que disseram não. And Jesus didn't chase after them. E Jesus não perseguiu essas pessoas, não foi atrás dessas pessoas. Discipleship is for those whose hearts have been prepared O discipulado é para aqueles que o coração foi preparado to receive the invitation of Jesus para receber o convite de Jesus and to follow him. e o seguir. And so it is vitally important Então é vitalmente importante that we both put the call out into people's lives, que that we put the call into people's é lives, importante que a gente coloque o chamado para a vida das pessoas and that we give them the opportunity to choose to follow Jesus. e dê a elas a oportunidade de seguirem a Jesus. And this choice always involves movement. E essa escolha sempre envolve movimento. One thing that has troubled me about evangelism in the church today Uma coisa que me incomoda em relação ao evangelismo nas igrejas hoje is that you can watch some evangelists é que você pode ver alguns evangelistas and get the idea that following Jesus e ter a ideia de que seguir a Jesus is simply a matter of lifting your hand during an invitation é simplesmente levantar sua mão quando acontece um chamado ou um apelo. and then going on with your life as if nothing E happened. depois você segue a sua vida como se nada tivesse acontecido. Jesus' call to discipleship, Jesus' call to discipleship O chamado de Jesus ao discipulado was to set down, to lay down the life that you currently have. era deixar a vida que que as pessoas levavam And to move into the new life that he e has se for us. moverem em direção à nova vida que eles teriam. Movement and change is a part of this decision. Movimento e mudança faz parte dessa decisão. And it requires being intentional about following Isso Jesus. exige que a gente seja intencional ao seguirmos a Jesus. But so the first part is come, follow me. Mas a primeira parte diz: siga-me. But then Jesus says, and I will make you. E depois Jesus diz: eu os farei. Now we'll talk in a moment about what he will make us. Nós vamos falar por um momento o que ele vai fazer da gente. But first, I think it's important for us to consider that we must be made by Jesus. Mas primeiro é importante que a gente considere o que a gente precisa ser feito por Jesus, através de Jesus. How many Methodists do we have in the room today? Quantos metodistas a gente tem aqui hoje? Okay, you are my tribe. Vocês são da minha tribo. And one of the wonderful legacies of our tribe E um dos maiores e maravilhosos legados da nossa tribo is that John Wesley é que John Wesley taught significantly falou significantemente about the concept of sanctification. sobre o conceito de santificação. And sanctification is one of those big seminary words, E santificação é uma das grandes palavras do seminário, but it simply means mas simplesmente significa allowing the Holy Spirit to form us, permitir o Espírito Santo nos moldar, nos formar, to shape us, nos moldar, nos aparar, until we begin to feel like, begin to take on the form and character of Jesus. até o ponto de que a gente assuma a forma de Jesus.
And once we have begun to take on the character of Jesus, E a partir do momento que a gente começou a assumir a forma e o caráter de Jesus, we can allow the Holy Spirit to do what Paul said, a gente consegue permitir que o Espírito Santo faça o que Paulo disse, and to move us from glory to glory into the very image of a nos Jesus. mover, a nos transformar de glória e glória em Jesus, a imagem de Jesus. This is sanctification. Isso é santificação. And sanctification was at the heart of Wesleyan Christianity. E santificação está no centro, no coração do cristianismo. But many Methodists today have lost any sense of sanctification. Mas muitos metodistas hoje perderam o sentido de santificação. Que é a santificação. Discipleship is always about allowing ourselves to be made by Jesus. Discipulado é nos permitirmos, nos sermos feitos como Jesus, sermos transformados à imagem de Jesus. It's allowing ourselves to be sanctified by Jesus. É nos permitir sermos santificados por Jesus. So, the third part of this then, E a terceira parte of the call of Jesus. A terceira parte desse chamado, First he says, "Come, follow me." primeiro ele diz, vem, And then he me says, sigam, "I will make you." e depois ele diz, eu os farei, And the final part is fishers of people. e a parte final diz, pescadores de homens, pescadores de pessoas. But fishers of people Mas pescadores de homens was the language that he used with the fishermen. foi a linguagem que ele usou com os pescadores. What he is saying is, I'm going to have you join my mission. O que ele está dizendo é, eu vou ter vocês, estou chamando vocês para se engajarem, se integrarem à minha missão. To the fishermen who had been fishing for fish, Aos pescadores que estavam pescando peixes, he was saying, no, put those nets down ele disse, põe essas redes de lado, because you have a new mission porque vocês têm agora uma nova missão, and it's my mission. e é a minha missão. So a disciple Então, um discípulo is someone who has made the decision to follow Jesus é alguém que tomou a decisão de seguir a Jesus, and is being made or sanctified by Jesus está sendo feito e santificado por Jesus, and ultimately is joining Jesus in his mission. e em última instância está seguindo a Jesus. Okay, so this is a good point for us to take a short break. Este é um bom momento para a gente fazer um intervalo. And when we come back from the break, we're going to talk about how Jesus made E disciples. quando nós voltarmos no intervalo, nós vamos falar de como Jesus faz discípulos. But let's take 10 minutes, and please try to come back, but let's take 10 minutes Então as vamos a break. tirar 10 minutos e, por favor, voltem. And I think for those of you who are addicted, there's coffee. E para aqueles viciados tem um café aqui fora. I want to say one word about a serious problem that exists in the church today. Eu quero falar a respeito de mais um problema muito sério que há nas igrejas hoje. It appears that the church in many cases believes Parece que a igreja, em muitos casos, acredita that the point of the church is to attract large crowds to our worship services. que a igreja pensa que ela tem que atrair grandes multidões para Jesus. The problem is we have emphasized the show more than the soul. O problema é que a gente enfatiza o show mais do que a alma. The mission of Jesus is to make disciples. A missão de Jesus é fazer discípulos. And I will tell you, if your goal is to draw a large crowd, E eu vou te dizer, se o seu objetivo é trazer uma grande multidão, there are easier ways to draw a large crowd than having a worship service. há maneiras mais fáceis de atrair uma grande multidão do que através de um culto de adoração. And honestly, some of our large churches have stopped even bothering E algumas das nossas maiores igrejas até pararam de se preocupar to try to do things that advance the mission
em fazer coisas que fazem a missão progredir. Because all of their time and energy and money Porque todo o seu tempo, energia e recursos e dinheiro is put into the show. está colocado nos shows. Now, I want to promise you Eu quero prometer a vocês that I am not opposed to large churches. e que eu não sou contra igrejas muito grandes. I had the privilege of being part of a church in Hawaii in the United States Eu tive o privilégio de fazer parte de uma igreja no Havaí, nos Estados Unidos, that had 12,000 people coming on the weekends. que tinha 12.000 membros participando aos cultos nos domingos. We had 17 worship services every weekend. A gente tinha 17 cultos aos fins de semana. And the worship services were broadcast on the television to everyone in the state. E os cultos eram transmitidos aos Estados Unidos pela televisão. And we had all of the amazing things that the churches want for the show. E a gente tinha tudo que as igrejas, todas as coisas maravilhosas e incríveis que a igreja queria para o show. But I will promise you, Mas eu te prometo, one day when I stand before Jesus, dia em que eu estive em frente a Jesus, que eu me coloquei diante de Jesus, none of that will matter. nada além disso passou a importar. The Lord who spoke creation into being O Deus que chamou a criação a existir is not impressed with a crowd of 12,000 people, não se impressiona com uma multidão de 12.000 pessoas. nor is he going to be interested at all in what kind of show we put on. E ele nem vai se importar em que tipo de show a gente faz. What is going to be important to Jesus O que vai ser importante para Jesus is whether or not I make disciples. é se eu faço ou não discípulos. That's the only thing that will matter to him. É a única coisa que vai importar para Jesus. Now, I want to promise you, Então eu quero te dizer, quero te prometer, if you want to make a name for yourself, se você quiser fazer um nome para você mesmo, the church will allow you to do that. a igreja vai permitir que você faça isso. And you can put on an amazing show E você pode levar um show incrível, maravilhoso, and build a large crowd, e ter uma grande multidão, and the world will celebrate you, e o mundo vai te celebrar, and even the church will celebrate e you. até a igreja vai te celebrar. But if your goal is to not so much to make a name for yourself, Mas se o seu objetivo for não fazer um nome, construir fama para você, but to lift the name of Jesus, mas exaltar o nome de Jesus, then if you want to accomplish that goal, então se você quiser atingir esse objetivo, you need to make disciples. você precisa fazer discípulos. Because nothing else will matter Porque nada mais importa when you stand before Jesus. quando você estiver diante de Jesus. Let's go forward two slides. Okay, skip this one. Yes, this one. Okay, so we're going to look together now very quickly A gente vai passar bem rapidamente at the disciple-making style of Jesus. a maneira de Jesus fazer discípulos. I believe because Jesus called disciples Eu creio que porque Jesus chamou discípulos and spent 3.5 years e passou 3 anos e meio showing us what it looked like to make disciples. mostrando para nós o que é fazer discípulos. If we want to make disciples of Se a Jesus, gente quer fazer discípulos de Jesus, we should consider how he did it. a gente tem que considerar como ele fazia discípulos. And the first thing that we see when we look at Jesus E a primeira coisa que a gente vê quando a gente olha para Jesus is that Jesus shared his life with the disciples. é que Jesus compartilhava a vida dele com os discípulos. Yes, Jesus taught them, E Jesus os ensinava, sometimes in formal settings. e algumas vezes em locais informais. Sometimes they would sit Algumas vezes eles se sentavam and he would explain things to them. e ele explicava as coisas para os discípulos. But Jesus also taught them Mas Jesus também os ensinou by sharing his life with them.
através de compartilhar a sua própria vida com eles. These guys were basically on a 3-year camping trip with Jesus. Eles estavam basicamente numa viagem de acampamento com Jesus por 3 anos e meio. And if you imagine that all of that looked like a classroom, E se você imaginar cada evento daquele como uma aula, you have the wrong idea. você tem uma ideia errada. In fact, some of the religious leaders complained about Jesus. E, de fato, alguns líderes religiosos reclamaram sobre Jesus, a respeito de Jesus. Because they said, John the Baptist's disciples are very serious, prayerful people. E eles diziam, os discípulos de João Batista, eles são muito sérios, eles oram para as pessoas. And they're fasting all the time. E eles estão jejuando o tempo todo. And you run around with your E disciples, você está aí ao redor dos seus discípulos, going to parties, indo a festas, eating and drinking, bebendo e comendo, celebrating life. celebrando a vida. The religious leaders were angry with Jesus because of this. E os líderes religiosos, eles estavam bravos com Jesus por conta disso. But this is how Jesus made disciples. Mas essa é a maneira pela qual Jesus fazia discípulos. He shared meals. Ele compartilhava as refeições, He went to celebrations. ele ia às celebrações e festas, He showed them the sights of Jerusalem. ele mostrou aos discípulos os lugares de Jerusalém, They went fishing. ele ia pescar, They traveled together. eles viajavam juntos, They had conversations about life together. eles conversavam sobre a vida juntos. Especially I want to say to pastors today. E especialmente eu quero dizer aos pastores hoje. One of the great problems in the pastoral community Um dos maiores problemas na comunidade dos pastores is loneliness. é a solidão. The vast majority of A pastors grande maioria dos pastores say that they don't have even one close friend in their lives. eles dizem que eles não têm nem mesmo um bom amigo próximo nas suas vidas. And this is destroying Isso ministry. está destruindo ministérios. And God did not intend for us to live this way. E Deus não quer que a gente viva dessa forma. But some of us have been taught falsely Mas alguns de nós fomos falsamente ensinados by the church pela igreja that if we're going to be pastors, que se a gente vai ser pastor, we have to hold ourselves separate from the people in our church. a gente tem que se colocar separadamente do povo da nossa igreja. Not only is this not a healthy way to live, Não apenas isso é uma maneira não saudável de vivermos, but it is impossible to make disciples in the method of Jesus mas também é impossível fazer discípulos à maneira de Jesus dessa forma, without sharing life with the people you're sem discipling. compartilhar a vida com as pessoas da comunidade. So we're going to move on to the second thing. Oh, okay. I didn't want all of those up. I didn't really want them all up at one time, but they put them all up. So maybe they can. No, well, just the second one. So no. Não, ok. Okay. Just yeah. There we go. Okay. So Então go ahead. Jesus ensina ao longo do caminho e ele une suas vidas às dos discípulos, incluindo comer e beber. So Jesus showed the disciples the way. Jesus mostra aos discípulos a maneira como fazer discípulos. We love it in John's gospel when Jesus says, I am the way, the truth, and the life. A gente adora quando Jesus diz no Evangelho de João que eu sou o caminho, a verdade e a vida. And we love the truth of Jesus. E a gente ama a verdade de Jesus. And we all want the life that Jesus gives. E todos nós queremos a vida que Jesus dá. But sometimes we forget that Jesus also says, I am the way. Mas muitas vezes a gente esquece que Jesus diz, eu sou o caminho, eu sou a maneira, eu sou a forma. Jesus is showing us not only the pathways we should take in life, Jesus não está nos mostrando apenas os caminhos que a gente deve tomar nas nossas vidas, but the way to live. mas a forma que a gente deve viver.
When Jesus was sharing meals with his disciples, Quando Jesus está compartilhando refeições com os discípulos, he was not just feeding them, ele não está apenas os alimentando. he was showing them how to share food, Ele está mostrando a eles como compartilhar o alimento, how to pray, como orar, how to be together in community. como estar juntos em uma comunidade. When he was taking them along the journey, Enquanto ele está os conduzindo ao longo do caminho. he was showing them the way to live all aspects of life. Ele está mostrando a eles a como viver todos os aspectos da vida. And think about all the times the disciples would make mistakes. E pense a respeito de todas as vezes que os discípulos cometeriam erros. And Jesus would have to say, no, this is not how we live. E Jesus teria que dizer, não é a forma que a gente vive. Others may live this way, Outros podem viver dessa forma, but you do not live this way. mas vocês não vivem dessa forma. Lord, how many times do I have to forgive someone for hurting me the same way? Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? As many as 7 times, Lord? E alguns disseram, 7 vezes? Peter's asking Jesus, how do I live? Pedro está perguntando para Jesus, como que eu vivo? You know, the Jewish law said you forgive somebody 2 times for the same offense. E a lei judaica dizia que você perdoava 2 vezes quando alguém te ofendesse. The 3rd time you get even. Na terceira vez, você deveria se tornar igual àquela pessoa. Você deveria agir com revanchismo com aquela pessoa. So Peter thinks, Então Pedro pensa, hey, Jesus wants us to go further. Jesus quer que a gente vá além. So I'll take the Jewish law Então eu vou pegar a lei judaica and triple it e triplicar isso and add one more for good measure. e adicionar mais uma vez por uma boa medida. And Jesus is going to understand that I've got it now. E Jesus vai entender que eu saquei qual que é agora. Jesus, Jesus, I get it. eu entendo. I forgive people 7 times for the same thing, right? Eu perdoo as pessoas 7 vezes pela mesma coisa, pelo mesmo erro, certo? And then I can get even. E aí, então, depois disso, eu posso me igualar àquela pessoa. And Jesus says, no, Peter, Jesus fala, não, Pedro, you don't understand. você não entendeu. As many as 70 times 7. Tanto quanto 7 vezes 70, And even then, he's not giving a number. e mesmo então ele nem está dando um número, He's saying to Peter, I'm showing you a different way to live. ele está mostrando a Pedro uma maneira diferente de viver. But Jesus didn't show Peter this way to live Mas Jesus não mostrou essa forma de viver a Pedro by sitting him down in a classroom and giving him a lecture. Através de sentar em uma sala de aula e ensinar ele uma lição. Jesus was showing Peter the way to live in response to the life they were living together. Jesus está mostrando isso a Pedro em resposta à vida que eles viviam juntos. And over again, he does this. E muitas outras vezes Jesus faz isso. Jesus showed them the way. Jesus mostra a eles o caminho. Okay, next one, only one, but he used the model of life on life. Ele usa o modelo vida a vida. So sometimes we make the mistake of thinking that we can make disciples by just spending a little time with them. Algumas vezes a gente comete o erro de pensar que a gente faz discípulos apenas passando algum tempo com as pessoas. We have discipleship programs in our church A gente tem programas de discipulado nas nossas igrejas, where we invite people to come and sit in a que a classroom gente convida as pessoas para virem e sentar numa sala de aula, and to study for an hour. estudar por 1 hora. And then we think we can just have them go home E a gente pensa que a gente pode tê-los apenas indo para casa and somehow they're going to magically become disciples. e de alguma maneira mágica eles vão se tornar discípulos. Discipleship takes time. Discipulado leva e gasta tempo. It takes lots of time. Leva muito tempo. And it's not about inviting someone to a class. E não é sobre convidar a pessoa para uma aula. It's about inviting someone into your life. É sobre convidar uma pessoa para dentro da sua vida. I don't have time today to give you my whole testimony, Eu não tenho tempo hoje de passar para vocês o meu testemunho todo. but I will tell you that my life was a mess when I met Jesus.
Mas eu posso dizer a vocês que a minha vida era uma bagunça quando eu conhecia Jesus. I was both using and dealing drugs. Eu estava usando e traficando drogas. I was deeply into alcohol. Eu estava profundamente no alcoolismo. I had serious debts because I was gambling. Eu tinha sérias dívidas porque eu estava jogando jogos de azar, né, apostando. And I really didn't want to live anymore. E eu nem queria viver mais. I was alone in a room at the university Eu estava sozinho numa sala na universidade when I decided I was going to take my own life. quando eu decidi que eu ia me suicidar. The only thing that saved me really A única coisa que me salvou realmente is that I wanted to die, but I didn't want it to be painful é que eu queria morrer, mas eu não queria sentir dor. because I'm basically a wimp. Porque eu sou basicamente um frouxo. And I could not figure out a way to do it that wouldn't hurt. E eu não consegui imaginar uma maneira de me matar sem sentir dor, sem que me machucasse. So I sat down and started making a list to think of how I could get out of my E problems. eu sentei e comecei a fazer uma lista de como eu poderia me livrar dos meus problemas. And when I opened a desk drawer to get a pen, E quando eu abri a gaveta para pegar uma caneta, there was a little wooden cross inside that drawer. havia uma pequena cruz de madeira dentro daquela gaveta. And when I saw that E cross, quando eu vi aquela cruz, I began to think about things I had heard about Jesus. eu comecei a pensar das coisas que eu ouvia a respeito de Jesus. And ultimately, I made a really arrogant prayer. E, em última instância, eu fiz uma oração muito arrogante. I said, Lord, I don't want my life. Eu disse, Deus, eu não quero a minha vida. So if you want it, you can have it. Então, se você quiser, você pode ter a minha vida. But if this is real, you need to change me. Mas se isso for real, você precisa me mudar. And you need to change me now. E você precisa me mudar agora. Because I don't have time to play games. Porque eu não tenho tempo para jogar, para brincar, para perder. And then I got worried because I thought, I am talking to the Lord. E aí eu me preocupei porque eu estava conversando com o Senhor. And so I cried some. E eu chorei um pouco. And I asked for forgiveness. E eu pedi perdão. But I said, look, Jesus, please don't ask me to be good. Mas eu disse para Jesus, olha, Jesus, não me pede para eu ser bom, não. Because I have no idea how to be good. Porque eu não tenho a mínima ideia de como eu posso ser bom. I said, let's just do this. Vamos apenas fazer isso. If you can show me what you want me to do Se você puder me mostrar o que você quer que eu faça and make me understand what that is, e me fazer entender o que isso significa, I will do that, eu vou fazer, whatever it is. seja o que for. But it's your responsibility Mas to é a make me sua understand. responsabilidade, It's your responsibility, Jesus, to make me understand. é a sua responsabilidade me fazer entender. And if I understand, I will follow you. E se eu entender, eu vou te seguir. Now, I don't know if that's the right way to start a relationship with Jesus. Eu não sei se é a melhor maneira se é a forma correta de começar um relacionamento com Jesus, It's just the way it happened with me. mas é o jeito que aconteceu comigo. But things have worked out pretty well that way Mas as coisas funcionaram muito bem dessa maneira, because that's how I've tried to live my life since then. porque como eu tentei e tento viver minha vida desde então. But I became a Christian Mas eu me tornei um cristão with no idea how to follow Jesus. sem a mínima ideia de como seguir Jesus. I left the university a few days later Eu deixei a universidade alguns dias depois and went home to try to get my life together. e fui para casa de forma a tratar a minha vida. And a few days after I arrived home, E alguns dias depois de eu chegar em casa, I was at the church that my parents attended. eu estava na igreja que os meus pais frequentavam. It was a Methodist church, Era uma igreja metodista, but the pastor knew nothing about making disciples. mas o pastor não sabia nada a respeito de fazer discípulos. In fact, I'm not even sure the pastor had ever met Jesus. De fato, eu nem sei se o pastor conhecia Jesus. But that's another story. Mas essa é uma outra história. But as I was at the church, Mas enquanto eu estava na igreja, a young man named Mickey walked up to me.
Um jovem chamado Mickey. He came up to, yes, Mickey. Um jovem chamado Mickey veio até mim And he said to me, e ele me disse: hey, there are a group of us olha, tem um grupo aqui who get together on Wednesday evenings, que se reúne às quartas à noite and we just kind of talk about life, e a gente meio que conversa sobre a vida. and we look at the Bible. E a gente lê a Bíblia. Would you like to come? Você quer vir? And I said, sure. E eu disse, claro. I'll grab a couple of 6-packs of beer, Eu vou pegar uns pacotes de cerveja and I'll meet you at the house on Wednesday. e eu encontro vocês na casa na quarta. And Mickey said, well, we don't usually bring beer. E o Mickey disse, geralmente a gente não leva cerveja, não. But whatever, just come. Mas seja o que for, vem. So I left the beer home, Eu deixei a cerveja em casa and I went to this meeting. e eu fui a esse encontro. And from then, Mickey began to disciple me. E então o Mickey começou a me discipular. He did not tell me he was discipling me. Ele nem me disse que ele estava me discipulando. He just began to encourage me to share life with him. Ele só começou e me encorajou a compartilhar a vida com ele. And on Wednesday nights, we would look at the Bible together. E às quartas à noite a gente lia a Bíblia juntos. But we would also go to the park to play sports together. Mas a gente também ia ao parque para praticar esportes juntos. Or we would go to see shows. Ou a gente ia a shows. Or we would work together on projects sometimes. Ou a gente trabalhava juntos em alguns projetos às vezes. But through it all, Mickey was helping me understand what it meant to be a believer. Okay, that's only 20 minutes. You told me 30 minutes, and it's only been 20 minutes in 5 minutes. Repeat, please. Okay. Okay. But, When you start finish, okay. But Mickey was discipling me, O Mickey estava me discipulando. and I realized E eu percebi that most people in the church today que a maioria das pessoas nas igrejas hoje have never actually been discipled in that way by anyone. nunca foram discipuladas por ninguém dessa forma. And it is really hard to make disciples E é muito difícil fazer discípulos if you've never been discipled yourself. se você nunca foi discipulado. So I would say if you are a believer Então eu digo, se você é um crente and you've never really been discipled by someone else, e você nunca foi discipulado por alguém, seek out someone who's mature in the faith procure alguém que seja maduro na fé and suggest that you walk together for a season. e sugira que vocês andem juntos por uma temporada. And I don't care whether you're laity or pastor. I don't care whether you're laity or clergy. Okay? Eu não importo se você seja um leigo ou um pastor. There is no shame Não há vergonha, in asking someone to walk with you in a spiritual journey. não há vergonha em convidar alguém para andar com você na jornada espiritual. I've been part of an accountability group of pastors Eu fui participante de um grupo de contabilidade de pastores, prestação de contas de pastores. There are 7. Yes, there are 7 of us, Nós somos 7 and we have been meeting together for 34 years, e a gente se encontra por 34 anos, sharing life together, compartilhando a vida, doing ministry together, fazendo os ministérios juntos and discipling one another. e discipulando uns aos outros. Except for my relationship with Jesus Exceto pela minha relação com Jesus and for my relationship with my wife, e pelo meu relacionamento com a minha esposa, there are no more important relationships in my life than these 6 men. não há outro relacionamento que seja mais importante do que o relacionamento que eu tenho com esses 6 homens. None of us Nenhum de nós have fallen in ministry.
caímos nos nossos ministérios. And we have watched with broken hearts E nós vimos corações partidos nesse grupo, as literally hundreds of our colleagues in ministry como centenas de outros pastores, colegas de ministério, have fallen caíram, e nós ficamos de coração partidos por isso, because of challenges and problems in their por lives, causa dos desafios e problemas nas vidas deles, have destroyed their ministries. como isso destruiu os ministérios deles. And one of the common factors in their lives E um dos fatores comuns Is that they- na vida deles is that they were doing life and ministry alone. é que eles estavam fazendo vida e cumprindo seus ministérios sozinhos. I beg you, whether you're a pastor or a layperson, Então eu imploro a vocês, você seja um pastor ou Don't- leigo, don't do ministry alone. não tenham seus ministérios sozinhos. Okay, well, we're going to finish in 5 minutes, so we're going to go really quickly A now. gente vai ser muito rápido agora, que a gente tem que terminar em 5 minutos. The next thing up is he understood that it takes time. Ele entende que leva tempo. And we've already talked about this a little. A gente já conversou sobre isso um pouco. So I just want to say there is no fast way to make disciples. Então eu só quero dizer que não há maneira rápida de fazer discípulos. Jesus had 3.5 years of ministry on earth, Jesus teve 3 anos e meio de ministério na Terra and he chose to use that time e ele escolheu Prime- viver desse tempo primarily to invest in 12 men. primariamente investindo em 12 homens. If I had been given the job to save the whole world, E se eu tivesse o trabalho de salvar o mundo inteiro, se eu tivesse sido dado essa missão, I don't know that that's the plan I would have chosen. eu não sei se teria sido o plano que eu teria escolhido. But Jesus is the King of Kings, Mas Jesus é o Rei dos Reis, the Lord of Lords. e o Senhor dos Senhores. Jesus created the universe. Jesus criou o universo. I think he knew the right way to do his job. Eu acho que ele sabia a maneira correta de fazer esse jeito. And it's isso. amazing how little attention we pay to what Jesus actually did. E é impressionante como a gente presta tão pouca atenção na forma que Jesus fazia as coisas. As we decide how to live out our own ministries in the world. Como a gente enquanto a gente decide que a gente quer ver o ministério nosso da nossa própria forma. So it takes time, Então leva tempo. but I also want to say that he explained everything in private. He explained everything in private. Ele reserva um tempo para explicar tudo em particular. Jesus took the disciples with him to do ministry. Jesus levou os discípulos com ele para cumprir o ministério. Pastors, I know your lives are busy, Pastores, eu sei que a vida de vocês é ocupada, but one of the easiest ways to make disciples in your busy lives mas uma das maneiras mais fáceis de fazer discípulos na vida cheia de vocês is to make a decision to never do ministry alone. é tomar a decisão de nunca ter o seu ministério sozinhos. Take someone with you, Leve alguém com você, always. sempre. If you're visiting in hospitals, Se você for visitar em or hospitais, visiting the sick, ou visitar os enfermos, or making calls in the community, ou fazer ligações nas comunidades, nas igrejas, if you're putting your worship service together, se você está, putting your worship service together, organizing your worship se service, você está organizando o seu culto de adoração, o seu culto, if you're writing your sermon. se você estiver escrevendo o seu sermão, I used to write my messages in the church eu costumava escrever os meus sermões na igreja with a small group of men that I was discipling. com um pequeno grupo de homens que eu estava discipulando. We would talk about the scripture passage. A gente conversava sobre as escrituras, I would teach them, but I would also learn from them around this passage. eu os ensinava, mas eu também aprendia enquanto a gente fazia And we isso. would talk about how to put the message together for the weekend. E a gente conversava em como a gente poderia preparar o sermão And para they o fim would de share semana. with me what their needs were. E eles compartilhavam as necessidades deles comigo.
And as a result, when I got to the point of preaching the message, E como resultado disso, quando eu estava pregando a palavra, some of the people who I was discipling had participated in constructing that message. algumas pessoas que eu estava discipulando participaram da construção daquela palavra. And they were growing in discipleship. E eles cresceram em discipulado, But I was also explaining to them mas eu também nos explicava how to live the Christian life como viver a vida cristã, as we were doing these things together. enquanto a gente fazia isso juntos. Just never do ministry alone. Então, nunca faça o seu ministério sozinho. Jesus would also ask questions of his disciples. Então, Jesus faz perguntas aos discípulos e muitas vezes ele não responde essas And perguntas. often, as you just heard, often he would not give them the answers. E às vezes ele não responde. This is the rabbinical way. Esse é o jeito rabínico. Sometimes we think we need to give everyone all the answers, Às vezes a gente acha que a gente tem que dar para as pessoas todas as respostas. when often making disciples is more about helping people ask the right questions. Enquanto, frequentemente, fazer discípulos é fazer com que as pessoas perguntem as perguntas corretas And then allowing them to find the answer themselves. e permitir que eles encontrem as respostas por si mesmos. Okay, we've got just a couple more of these, and we only have like 2 minutes. But Jesus shared his interior life with people. Então, Jesus compartilhava sua vida interior com eles. So he let them know not only what they saw outwardly, Ele deixava as pessoas saberem não apenas o que que elas viam externamente, but he let them know when he was hurting, mas ele deixava as pessoas verem quando ele estava magoado, machucado, when he was tired, quando ele estava cansado, when he was hungry, quando ele estava com fome, when his soul was troubled. quando a sua alma estava perturbada. You know, sometimes in the church, Algumas vezes na igreja, we think we have to appear like we've got it all together. a gente acha que a gente tem que aparecer como se tudo estivesse certo e bem nas nossas vidas. I watch people in church sometimes. Eu vejo e observo as pessoas na igreja às vezes. How are you? Como é que você está? Oh, I'm great. Ah, eu estou ótimo. Everything's wonderful. Tudo está maravilhoso. And I know their life is falling apart. E eu sei que a vida deles está ruindo. But we have this crazy idea E a gente tem essa ideia doida, maluca, that somehow we have to pretend like we have it all together. de que de alguma forma a gente tem que fingir que está tudo bem. And it's worse with pastors than it is with laity. E é pior com os pastores do que com os leigos, com as outras pessoas da igreja. We have some pastors who are terrified to let their people know that they actually have Nós temos problems. pastores que eles estão aterrorizados só de pensar que as pessoas podem imaginar que eles têm problemas. But Jesus shared what was going on inside of him with his disciples. Mas Jesus compartilhava o que estava havendo no interior dele com os seus discípulos, So that they could know how to manage the real situations in life. para que eles soubessem como eles deveriam conduzir as situações reais na vida deles. Okay, so the final thing is, A última and coisa this is really important as well, e isso é muito importante também, he allowed them to fail. ele permitia que os discípulos falhassem. Sometimes in the church, Algumas vezes na igreja, we act like people have to have their lives completely together. a gente age como se as pessoas tivessem que ter as suas vidas totalmente perfeitas e bem e inteiras. Especially before they're allowed to do anything in ministry. Especialmente antes deles fazerem qualquer coisa nos seus ministérios. But remember, Jesus sent the disciples out to do mission before he even taught them to pray. Mas lembre-se, Jesus enviou os discípulos em missão mesmo antes de ensiná-los a orar. He let them try to cast out demons that they weren't even ready to cast out. Ele deixou que eles tentassem expulsar demônios mesmo antes deles estarem preparados e soubessem como fazer isso. And often they did not do well in ministry. E frequentemente eles não se davam bem nos seus ministérios. But Jesus would let them try. Mas Jesus deixou que eles tentassem. Back and find out how to do better next E deixou que eles voltassem e descobrissem como fazer melhor. E deixou que eles na próxima vez. I had a rule of thumb in ministry. Na próxima vez. Eu tenho uma regra de ouro no meu ministério. That if I was working with a disciple, Se eu estou trabalhando com um discípulo, if they were able to do something at least 70% as well as I could do it,
se ele é capaz de fazer algo pelo menos 70% do jeito que eu faria, I would free them up to go and do it. eu deixo ele ir fazer por ele mesmo. Even if I thought I could do it better. Mesmo se eu acho que eu posso fazer melhor. Because the only way they can learn Porque a única forma que eles podem aprender is to be allowed to live porque a into única ministry. forma que eles podem aprender se nós permitirmos que eles vivam o ministério. So, well, we could talk until Sunday night Então a gente podia falar sobre isso até domingo à noite. about making Então a gente disciples. podia falar sobre fazer isso. But I have to wrap up now because Luciano is making me get off. But I have to wrap up now because Luciano is making me get off the stage. O Senhor está me expulsando.